Olá, meu nome é Vera Borges, eu sou professora de filosofia, atuo já há 17 anos no ensino médio da rede pública e hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre a proposta da nova reforma do ensino médio, que já está, sendo colocada em exercício, está sendo já pleiteada para o próximo ano, para acontecer, e ela traz uma série de transformações um pouco radicais, um tanto radicais, tanto da estrutura da escola, como também do que os alunos vão esperar desse ensino médio para que eles possam então se desenvolver como pessoas. A primeira coisa a se acentuar é que essa reforma ela acontece sem a participação efetiva dos alunos e também dos professores na organização dessa proposta, uma proposta que vem de cima para baixo, trazendo modelos de outros países, de outras instituições, para que a escola pública ela se adapte a essas transformações. A primeira coisa para notar que é uma mudança curricular, uma mudança teórica, uma mudança estrutural teórica. Nós temos que perceber que o ensino médio ele é o final, o desfecho do conhecimento do aluno antes que ele entre ou no mercado de trabalho ou ele entre num nível superior, em que ele busque então uma formação universitária. Nós temos que notar que essas pessoas, quando elas vêm para o ensino médio, elas já vêm de uma estrutura de ensino fundamental. Então, para que fosse sério realmente essa transformação na educação, do ponto de vista do indivíduo, de uma forma global e não de uma forma pragmática, de uma forma utilitarista, de uma maneira utilitarista, para que esse indivíduo seja útil à sociedade, que ele tenha sido pensado antes no ensino fundamental. Ou seja, a educação, para ser séria, ela tem que ter uma base fundamental para que esse aluno, quando ele chegue no ensino médio, ele tenha o conhecimento básico das áreas do conhecimento, exatas, humanas e biológicas, e também que ele tenha uma estrutura social, uma estrutura humana que possibilite uma segurança para que ele possa escolher uma dessas áreas. Porque qual é a proposta do novo ensino médio? É que no primeiro ano, esse aluno ele tenha contato com todas as disciplinas, por área, obviamente, área de humanas, área de exatas, áreas de biológicas, as áreas de organização, que a gente chama estrutural, do português e da matemática, mas que ele, a partir do segundo ano, ele vai escolher uma dessas áreas básicas para ele se desenvolver. E imaginando que esse aluno no ensino médio, ele tenha já toda essa segurança onde ele possa escolher se ele vai se desenvolver nas áreas humanas, exatas e biológicas, ou se ele vai simplesmente procurar uma profissão, porque há então a inclusão no ensino técnico então obrigatório para que ele possa escolher entre essas áreas. A primeira coisa é a estrutura da escola. Cada escola vai poder oferecer duas áreas dessas para que o aluno fique nessa escola. Então, o que vai ser levado em consideração é o utilitarismo, porque esse aluno vai escolher essa área dentro dessa escola de acordo com a demanda profissional, a demanda da necessidade dessa comunidade. Então, não vai dar a oportunidade desse indivíduo nessa comunidade poder escolher uma área que não está ali. Ele vai ter que procurar uma outra escola longe da sua área da comunidade para que ele possa escolher essa disciplina para ele atuar. Então, é como se as disciplinas ou os conteúdos, os conhecimentos, eles pudessem ser separados. Quando um indivíduo escolhe biológicas, por exemplo, ele precisa entender como essa biologia, como essa ciência, como essa área vai se interligar às outras interfaces, aos outros conhecimentos. O que hoje é possível, quando você tem uma escola com todos os conteúdos básicos, porque o que é fornecido no ensino médio é um conteúdo básico, não é um aprofundamento de nenhum conteúdo. Então, esse conteúdo básico, ele ensina para o aluno a interdisciplinaridade e a contextualização de todos esses temas. Então, quando o aluno está sendo trabalhado, por exemplo, nas áreas de biológicas, ao mesmo tempo é trabalhado nele a questão da utilização social desse conhecimento biológico. Quando ele está trabalhando nessa área humana, seja a filosofia, a história, a geografia, é contextualizado nele a utilização desses conhecimentos para que ele possa então utilizar esses conhecimentos na vida prática. Porque se você pensar um indivíduo só do ponto de vista
da utilização desse conhecimento para ele trabalhar ou para ele fazer uma faculdade e também se transformar num profissional, esse conhecimento ele se esvazia. Mas se você pensar nesse conhecimento como uma formação global desse indivíduo para que ele seja um bom cidadão, para que ele tenha conhecimento de si, conhecimento do outro, né? Responsabilidade com o seu entorno, se forme de uma maneira ética, positiva em relação à sociedade, você tem que ver que todo conhecimento é importante. Então, se você fragmenta esse conhecimento, como é a proposta do ensino médio, onde ele vai poder apenas escolher uma das áreas do conhecimento e poder estender, se for oferecido nesse meio, uma outra área, para ele realizar também essa outra área, vai estender o conteúdo, né, desse ensino médio, o tempo de realização desse ensino médio, além do que ele já está habituado, que são os 3 anos. Então, seria dividido da seguinte maneira: ele faria o primeiro ano geral, para ele conhecer todas as disciplinas, todos os conteúdos. A partir do segundo ano, então, ele vai direcionar o conhecimento dele, direcionar o foco dele para uma das áreas do conhecimento, seja ela de exatas, humanas e biológicas. Tirando, obviamente, né, como obrigatoriedade, algumas disciplinas fundamentais para ele. Educação física vai ser retirado, colocado como opcional, né, num país onde cada vez mais a questão da obesidade, né, e do sedentarismo causa uma série de doenças, não só físicas, mas também emocionais, né? A arte, que é a própria estrutura do ser humano, se você pensar Nietzsche, né, o ser humano que não realiza arte, ele praticamente está fadado ao fracasso como ser humano, porque a arte é que leva o indivíduo a desenvolver a sua criatividade, sua imaginação, né, as suas habilidades estéticas fazem com que ele interaja com o mundo de uma forma muito mais harmoniosa. A questão da filosofia, levando o indivíduo a minimizar a sua possibilidade de reflexão, de crítica, de contextualização e a própria interdisciplinaridade, né? Porque a filosofia ela faz essa viagem, ela dá essa possibilidade do indivíduo, então, interpretar o mundo. A sociologia, que faz ele entender por que a sociedade se organiza dessa maneira, a questão dos grupos sociais, a questão do preconceito, né, da tolerância entre as pessoas. Então, são algumas áreas fundamentais que serão colocadas como optativas, né? A própria história, que é a fundação a própria fundamentação do aluno, né? Se você não sabe de onde você vem, né, e quem você é, como é que você vai saber para onde você vai? Outra coisa fundamental é que, assim, as áreas de desenvolvimento cerebral têm discutido cada vez mais a questão do desenvolvimento das sinapses. Quanto mais você é estimulado nas suas sinapses, né, mais capacidade você tem de raciocinar. Se você reduz o desenvolvimento dessa sinapse em uma área só, né, fragmentando esse conhecimento, como se o indivíduo não tivesse uma relação, por exemplo, social, econômica, política e biológica, é como se o indivíduo, então, ele fosse se desenvolver apenas em uma área, né, impossibilitando essas relações que existem entre o conhecimento. Nós somos um corpo que está imergido num contexto histórico e social, um corpo que pensa, que reflete, que interage com o outro ser humano, um corpo que tem as suas necessidades físicas e biológicas e químicas, que interage com uma biologia, né, externa, que seria o meio ambiente, né, do qual a gente tem que ter uma responsabilidade, né, não só com o futuro, mas também uma responsabilidade social, e isso é impossibilitado pela nova visão do ensino médio. Então, essa nova visão do ensino médio, ela é positiva do ponto de vista da reflexão da mudança da estrutura do ensino médio. Mas a mudança da estrutura do ensino médio não é só você impor, né, a fragmentação do conhecimento, a minimização desses conteúdos, né, você minimizar o acesso a esses conteúdos, ou o próprio utilitarismo da escola, do ensino médio, como uma forma simplesmente de você dividir as áreas. Então, se o indivíduo gosta das áreas exatas, ele só vai se aplicar nas exatas e ele vai se desenvolver dessa maneira, não é? E humanas e biológicas da mesma maneira. Se ele focar numa dessas áreas, ele vai deixar de ter acesso ao conhecimento mínimo dessas outras áreas. É importante você notar que o indivíduo, quando ele está imergido na sociedade, ele não faz essa fragmentação, né? Muitas vezes as disciplinas, por exemplo, de biológicas, elas são utilizadas para os indivíduos, para os alunos, para os jovens tirarem dúvidas a respeito das suas próprias necessidades e aquilo que acontece no dia a dia dele do ponto de vista biológico. Então, a aula não fica só voltada para um conteúdo, onde ele tem que decorar determinados conteúdos, mas a aula se volta para que ele possa, então, contextualizar todos aqueles temas, né, com as suas próprias necessidades. Uma coisa, assim, bastante preocupante, assim, não se diz,
não é? Como que vai ficar do ponto de vista da estrutura da escola, porque as escolas nós sabemos que estão sucateadas. Então, para você mudar a escola, para você mudar a educação, para você trazer então o interesse do aluno para a escola, não adianta só você mudar a questão da estrutura do currículo ou a estrutura do conteúdo, né? Você teria que valorizar a educação do ponto de vista social, né? Os meios de comunicação de massa, a família, a sociedade como um todo deveria focar na educação como uma saída do indivíduo da minoridade, da incapacidade dele de pensar por conta própria e sempre estar voltado, né, a reproduzir aquilo que as outras pessoas querem em relação ao consumismo, sem crítica, sem reflexão, em relação à própria vida política, que nós sabemos que no Brasil atualmente nós estamos passando por um desgaste político muito grande, né, devido a essa própria alienação do jovem que não tem uma participação política. Então, para mudar a educação, não adianta só mudar essa estrutura que está vindo de cima para baixo de uma forma fragmentária do conhecimento e também deixando o aluno sem acesso, né, já que ele não tem maturidade para fazer essa escolha, sem acesso a áreas tão importantes do conhecimento como a arte, a educação física, a filosofia e a sociologia. Seria interessante que primeiro se estruturasse a escola, né, do ponto de vista material, que essa escola fosse atrativa, né, que esses prédios, a própria estrutura da organização, né, desse mobiliário da escola fosse atrativa. Segunda coisa, que fosse valorizado o profissional da educação como um profissional e não simplesmente como alguém que está ali, né, para cuidar de um determinado grupo de alunos, né? Outra coisa é a quantidade de alunos em sala de aula. Essa quantidade inviabiliza pelo fato de serem alunos de realidades completamente diferentes, né, vindo, né, de locais diferentes, de escolas de ensino fundamental diferentes, né, com níveis de desenvolvimento cognitivos diferentes, né, impossibilitando que o professor possa trabalhar de uma maneira realmente positiva com todos eles, levando eles ao desejo ou ao interesse pela educação. E, por fim, a própria sociedade, não é? Que deve dar o apoio à educação de uma maneira muito mais enfática, não do ponto de vista de ter um resultado prático para essa educação, só assim, ele vai passar no vestibular, ou ele vai trabalhar, ou ele vai utilizar essa educação de alguma maneira prática, mas sim o fato da educação ser responsável para transformar o indivíduo numa pessoa melhor. O fato da educação servir porque o conhecimento traz ao indivíduo, através da informação e através da troca, né, desses conhecimentos, traz ao indivíduo uma responsabilidade maior em relação a si próprio e em relação aos outros indivíduos, né? O que nós notamos muitas vezes é que a educação ela tem sido vista como uma mercadoria e como uma mercadoria ela não desenvolve o indivíduo. Né? Nenhuma mercadoria desenvolve indivíduo se for pensando no sentido de lucro. Né? O lucro que se tem em educação, ou seja, o fomento ou o resultado da educação se dá a longo prazo com uma sociedade mais justa, uma sociedade que tolera melhor as diferenças, uma sociedade que se respeita mais, uma sociedade que sabe votar. Não é uma sociedade que tem uma responsabilidade em relação ao papel político e social dela, né, ativo e não só em momentos estanques, como o momento da eleição, mas uma sociedade que tenha um esclarecimento, né, do quanto é importante cada cidadão fazer o seu papel na sociedade, seja no microcosmo da sua própria casa, ou da escola, ou dos locais onde ela se reúne, mas também do ponto de vista do coletivo, né, o quanto é importante nós pensarmos no coletivo. E se a escola não tiver esse papel de ampliar cada vez mais o horizonte do aluno, dando para ele todas as possibilidades, né, fazendo com que ele saia do ensino médio, sabendo que existem vários conhecimentos e que esses conhecimentos eles são agregados à sua vida, vai transformar esse indivíduo num indivíduo limitado àquele conhecimento, um indivíduo simplesmente um instrumento de dominação, né, como diz a Escola de Frankfurt, não é? É uma razão instrumental que utiliza o indivíduo como instrumento alienado de dominância, né? Ou seja, um indivíduo que só vai servir ao papel do Estado de ocupar um determinado setor da economia que está precisando daquele tipo de profissional, ou um Estado que determina, né, qual tipo de valor
ou qual tipo de conhecimento deve ser, então, valorizado para aquele tipo de aluno. E aí a escolha fica limitada, né? Porque por mais que o aluno possa escolher uma ou duas áreas, né, que sejam áreas de biológicas, ou área de exatas, ou área de humanas, ou área de linguagens, ou área técnica, ele vai ter que se limitar a esse conhecimento, não tendo acesso aos outros conhecimentos que seriam muito importantes para o desenvolvimento dele na sua totalidade. Tá tirado. Tá grudando no meu dente. Peraí. Como filósofa, eu me preocupo bastante com esse tipo de estruturação que se faz na educação, né, de uma forma estanque, sem a reflexão coletiva. Não só porque a retirada da filosofia no ensino médio é um desserviço, é um retrocesso, não é, a possibilidade do jovem não só de buscar uma reflexão, buscar um desenvolvimento cada vez mais consciente do seu papel dentro do mundo, mas também em termos de praticidade, não foi colocado ainda como vai agir, como vai atuar esse profissional da filosofia, que é efetivo já dentro da rede, como é que ele vai ser deslocado, ou qual vai ser o papel dele dentro dessa escola, já que o aluno ele vai ter a opção de ter ou não ter filosofia, não é? Se esse professor vai ser ou não deslocado para outra área, quer dizer, qual é a função dele? Se ele é uma pessoa formada, não é? Preparada para desenvolver os conteúdos de filosofia e todo o processo do próprio filosofar, né? Que não é só um conteúdo, mas é um agir, né? Um agir reflexivo, um agir comunicativo, um agir ético, né? Levando o indivíduo, o aluno, o jovem a realmente participar das aulas e ter a sua opinião ali sendo respeitado e tendo esse processo então de apropriação do conhecimento, né? Tirando esse profissional da sala de aula, tirando esse profissional do contato com os alunos, é um retrocesso porque incapacita, né, tira essa chance desse indivíduo, essa oportunidade desse indivíduo de buscar esse comportamento reflexivo, questionador, não é, que vai dar para ele essa oportunidade de ter outros olhares sobre as coisas, de ver outras perspectivas, né, e não simplesmente focar o conhecimento dele numa área que seja utilitarista e que não permita a ele viajar, passear pelos outros conhecimentos, né? Se apropriando e aprendendo a fazer associações em relação a vários saberes. Quando você vai a um mercado, por exemplo, não é? Você não vai só no mercado e compra um alimento, não é? Mecanicamente. Você vai àquele mercado porque você foi influenciado por uma necessidade biológica, por um meio de comunicação de massa que passou a propaganda daquele alimento, né? Por uma questão econômica, daquilo que você pode comprar, não é? Numa questão econômica também, se você fez uma cotação antes para ver qual mercado que está mais barato aquele alimento, por uma questão de saúde, não é? Quando você tem a preocupação qual tipo de retorno que aquele alimento vai dar para você. Então, o próprio ir ao mercado, por exemplo, né, você vai refletindo, você vai questionando uma série de valores que não são fragmentados dentro, né, da sua vida. E por que tem que ser fragmentado dentro da escola, né? A escola, ela tem que ser cada vez mais aberta ao conhecimento. É claro que nós acreditamos dentro da educação que há necessidade de fazer uma estrutura melhor no ensino médio, porque as escolas são as mesmas de quando eu estudei, de quando os meus pais estudaram, do ponto de vista estrutural. E até alguns modus operandi dos professores mesmo, né? De uma escola ainda totalmente voltada para as carteiras, uma enfileirada em torno da outra, da questão da própria colocação do professor na frente, o material que é o giz e a lousa, né? Essa questão ainda do professor que fala e do aluno que escuta. Então, muitas coisas têm que ser mudadas nesse sentido da estrutura da escola. Mas, como eu já falei anteriormente, se você não tem uma família e uma sociedade que apoia e valoriza a educação do aluno, se você não tem uma escola que tem uma estrutura material que realmente favoreça o aprendizado, né? Com arte, com dança, com teatro, não é? Com a possibilidade do aluno criar, se desenvolver, desenvolver projetos, ter a liberdade ali de ter uma mobilidade entre os alunos,
alunos, não é? De ter acesso à arte fora da escola, que muitas vezes é tolhida, impedida, não é, pelo próprio sistema, do aluno visitar um teatro, do aluno ir ao cinema, do aluno ir a um show, dele ir a uma exposição de arte, não é? Então, essa própria mobilidade, e as próprias universidades saberem como é que funcionam cada um dos cursos. Então, além dessa estrutura, você ter também uma formação do professor que atrai professores de qualidade para a rede, ou seja, com salários dignos, com uma estrutura digna de trabalho, com a quantidade de alunos que favoreça então essa estrutura. Então, se você tem tudo isso e o aluno que realmente tem a consciência de que o aprendizado é importante para a vida dele, porque ele vê aquilo de uma maneira significativa, né? Qual é o sentido da educação? Qual é o sentido da minha presença na escola? Eu faço diferença na escola que eu estou. Então, se tudo isso for somado, né, e ouvir o aluno, ouvir o professor, ouvir a escola e a sua comunidade do que realmente é importante para essa comunidade. E não simplesmente vir, né, desfragmentar o conhecimento, né, mudar a estrutura pedagógica, porém com os mesmos professores, com o mesmo prédio da educação, com a mesma falta de recurso, né, para a educação, né, fazendo apenas uma maquiagem dentro da estrutura do ensino médio, mas não mudando realmente significativamente, não é? Não mudando significativamente a vontade, ou o desejo, ou o intuito, ou o objetivo da educação, que é a formação do indivíduo, né? As ferramentas para o indivíduo ser um cidadão melhor, ser uma pessoa melhor, conseguir interagir melhor com as outras pessoas. Dessa maneira, eu sou totalmente contra a reforma do ensino médio, como ela está vindo dessa maneira. Nós somos a favor de uma reforma do ensino médio que realmente tem interesse em formar pessoas, né, de uma maneira global e valorizando todas as áreas do conhecimento e grandes profissionais que possam então fazer esse intercâmbio entre as informações, entre o aluno, construindo aí junto o conhecimento. Mas da maneira como veio, não é? Inviabilizando determinadas disciplinas, colocando a responsabilidade da escola dessas áreas do conhecimento para o aluno, sem a mínima estrutura que a escola já tem, não é? A falta de estrutura material, a falta de estrutura profissional, faltam professores, faltam funcionários, faltam materiais didáticos para serem trabalhados. Então, dessa maneira, eu sou totalmente contra. Todos os profissionais da educação que eu conheço, que eu converso, eles são a favor da melhoria da educação pública, não só no ensino médio, mas a partir do ensino fundamental, que é a base da criança, não é? É o prazer de aprender, é uma escola atrativa, são professores entusiasmados, apaixonados pela educação, para que ele possa chegar no ensino médio querendo ampliar ainda mais esse conhecimento e não trazer um reducionismo desse conhecimento. Então, eu sou contra ao reducionismo do saber, do conhecimento para um jovem que ainda não está preparado para escolher a sua área de atuação profissional ou, né, a sua área de atuação na vida.